Fala aí, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu espero que vocês estejam bem, eu espero que a família de vocês esteja bem e, cara, não saiam de casa, sabe? Vamos embora aproveitar esse momento para, sabe, para ficarmos próximos das nossas famílias, mas também, claro, né, vocês não podem deixar de lado a questão da escola. Então, quer dizer, reservem um momento que vocês estariam na escola para fazer as atividades que nós iremos passar durante todo esse período. Então, só para deixar claro, eu vou estar aqui para ajudar vocês naquilo que for preciso e bora começar. Então, a aula de hoje, a gente vai definir o conceito de temperatura, que é um dos pilares desse primeiro semestre, desses dois primeiros bimestres, seja lá por quanto tempo que isso vai durar. E aí, após isso, a gente vai ver alguns tipos de termômetro, como um termômetro ele é construído, o funcionamento de um termômetro clínico, que é aquele no qual a gente precisa saber, se você estiver em casa e quiser medir sua própria temperatura. Após isso, a gente fecha a aula falando sobre as escalas de temperatura mais usuais e a forma de converter essas temperaturas. Pessoal, o conceito de temperatura intimamente ele está ligado àquilo que a gente conhece como uma sensação térmica. Mas por que fisicamente falando isso não é adequado? Porque, como o próprio nome diz, é uma sensação. Então, eu sinto o calor de uma forma provavelmente muito diferente de vocês. Vocês sabem que eu dou aula de bermuda, porque eu sinto muito calor. Ao passo de que quando chegar no inverno, vocês vão estar, sabe, batendo os queixos, e eu vou continuar indo trabalhar de bermuda, e eu não me incomodo nem um pouco em ficar em ambientes com ar-condicionado, sabe, ligado no mínimo, por exemplo. Então, como eu estou dizendo, a gente não pode de forma nenhuma definir fisicamente temperatura através de uma sensação de frio ou quente. Então, o que a gente vai considerar na realidade, como a gente considera o que é temperatura sob a ótica da física? Galera, temperatura é uma grandeza ligada à energia cinética das moléculas que compõem um corpo, que constituem um corpo. Ou seja, se vocês lembram, né, da aula passada, a energia cinética ela está ligada à velocidade da partícula. Então, o que acontece? Quanto maior for a velocidade de agitação das moléculas que compõem o corpo, maior vai ser a sua temperatura. Então, observem aí nessa imagem, eu coloquei aí duas situações de um mesmo corpo. Observe que na imagem à esquerda, a velocidade dessas moléculas, é claro, gente, que isso aí é uma representação totalmente simbólica, só para que vocês consigam entender melhor o conceito. Então, na imagem à esquerda, nós temos essas moléculas se movimentando com uma velocidade menor do que essas mesmas moléculas, mas num outro momento, à direita. Então, observem que a temperatura do corpo à esquerda ela é menor do que a temperatura desse corpo à direita. Por quê? À esquerda, essas moléculas, a agitação térmica delas, a velocidade delas, a energia cinética delas é menor do que esse grupo de moléculas que se encontra à direita. Então, pessoal, eu acredito que não seja uma novidade, né, para ninguém, que o instrumento que a gente se utiliza para medir a temperatura é o termômetro. E aqui eu coloquei três termômetros clínicos que eu creio que sejam aqueles nos quais a gente
está mais acostumado, ou pelo menos a gente deveria entender o funcionamento. O que está mais acima é o termômetro clínico analógico. Ele é um termômetro feito de vidro, normalmente. Numa ponta dele a gente tem um pequeno recipiente que é chamado de bulbo, e no bulbo existe um líquido, normalmente é o mercúrio. E aí o que acontece? A gente aproxima esse bulbo, por exemplo, da nossa axila, e deixa em contato por um pequeno intervalo de tempo, papo de uns 3 minutos. E aí, durante esse tempo, o que vai acontecer? O mercúrio que está depositado no bulbo, ele vai se dilatar. Ele vai se dilatar, e como é que a gente consegue ler a temperatura? Observem que no tubo de vidro foi printado uma escala. Então a gente consegue fazer a comparação entre a altura atingida pelo mercúrio com a escala de temperatura que foi printada nesse tubo de vidro. Já o termômetro clínico digital, ele funciona de maneira um pouco diferente. Reparem que em na ponta dele a gente tem um sensor. Esse sensor ele é extremamente sensível à temperatura. E aí o que acontece? O nome desse sensor na realidade é termistor. E aí esse termistor, no momento que ele entra em contato, por exemplo, com a nossa axila, o que vai acontecer? A gente gera uma pequena corrente elétrica. E aí ele consegue fazer um cálculo, e através desse cálculo ele consegue falar de maneira imediata a nossa temperatura. E o que está abaixo, mais à direita, é um termômetro clínico infravermelho. Ao contrário do termômetro clínico digital, o termômetro clínico infravermelho, ele, através do seu sensor infravermelho, ele consegue captar a radiação que todos nós emitimos. Então, essa radiação, ela é convertida na temperatura que a gente tem naquele momento. Só que, por exemplo, o termômetro clínico infravermelho, não há necessidade de contato. Eu não sei se vocês já puderam observar, se vocês já viram esse termômetro em funcionamento, você literalmente pega, você passa ele muito próximo à sua testa, e de maneira imediata ele pega e consegue determinar a sua temperatura. Novamente, por conta da radiação que é captada por esse sensor infravermelho. Como, toda grandeza física, é necessário que nós tenhamos alguma unidade para expressar essa grandeza. No caso da temperatura, a unidade, na realidade, ela é chamada de escala. Uma escala de temperatura, ela representa o conjunto de todos os números, todos os valores numéricos que essa temperatura ela pode assumir. E aí nós temos dois tipos de escalas de temperatura. A primeira delas é chamada de escala relativa, e ela é chamada dessa maneira porque essas escalas elas podem assumir qualquer valor, seja ele positivo, negativo ou até mesmo valor nulo, valor zero. Então, como exemplos, nós temos aqui a escala que praticamente todo mundo utiliza, que é a escala Celsius, e também uma outra escala que normalmente é utilizada em países de língua inglesa, que é a escala Fahrenheit. Então, na escala Celsius e na escala Fahrenheit, elas podem assumir qualquer tipo de valor numérico. A gente pode ter valores positivos, negativos ou nulo nessas duas escalas. E existe um outro tipo de escala de temperatura que é chamada de escala absoluta. Nesse tipo de escala, só existem valores positivos e não nulos de temperatura. Ou seja, numa escala absoluta não existe o valor zero. E aquilo que a escala absoluta mais conhecida
é a escala Kelvin, que é a unidade de temperatura no Sistema Internacional de Unidades. Então eu coloquei essa imagem aqui só para que vocês consigam comparar temperaturas de fenômenos físicos que observem, por exemplo, que a água ela entra em ebulição, ela ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius, isso a gente sabe. Mas assim, na escala Kelvin, essa temperatura é de 373 kelvins. Na escala Fahrenheit, a água ela ferve a uma temperatura de 212 graus. Uma outra situação aqui, ó, a água ela congela, ou seja, a água ela se solidifica, ou o gelo vira água, aí tanto faz. A temperatura de fusão do gelo ou de solidificação da água na escala Celsius é 0 graus Celsius. Na escala Kelvin é de 273 kelvins. Na escala Fahrenheit é de 32 graus Fahrenheit. E uma outra, já que a gente está falando do zero absoluto, o que seria o zero absoluto? É uma temperatura hipotética na qual todos os átomos, todas as moléculas que constituem um corpo, elas estariam paradas. E isso contraria diversas leis físicas, incluindo a teoria da relatividade. Então, apesar de ser algo previsto, mas não é, como eu disse, uma temperatura que ela exista na prática. Então, o zero absoluto, ele corresponde ou corresponderia a uma temperatura de 0 Kelvin. Mas, como eu disse, pelo fato da escala Kelvin ser uma escala absoluta, ela de forma nenhuma pode assumir um valor nulo. Na escala Celsius, o zero absoluto corresponde a uma temperatura de menos 273 graus. Isso significa o quê? Que não existe nenhum corpo ou uma substância que vai atingir uma temperatura inferior a menos 273 graus Celsius. Assim como não existe nenhum corpo, nenhuma substância que vá poder atingir uma temperatura inferior a menos 459 Fahrenheit. Bem, eu apresentei a vocês as escalas de temperatura mais usuais e o que a gente vai fazer agora? Na realidade, é encontrar uma maneira de converter uma escala na outra. Por exemplo, digamos que vocês estejam lendo uma matéria, enfim, na internet, em algum site, e lá diga o seguinte, que está ocorrendo uma onda de calor nos Estados Unidos e que a temperatura lá, num determinado dia, foi de 104 graus. Pô, acho que está claro para todo mundo, né, que os 104 graus lá não podem ser os mesmos 104 graus daqui. E isso ocorre porque lá nos Estados Unidos a escala de temperatura utilizada é a escala Fahrenheit, enquanto aqui no Brasil a escala de temperatura utilizada é a escala Celsius. Dá um outro exemplo. Quando você entra num ambiente de laboratório, existe a possibilidade muito grande de lá você ter um termômetro que vai estar calibrado na escala Kelvin. Então é interessante que a gente saiba como dada uma determinada temperatura, como é que a gente vai obter, numa determinada escala, como é que a gente obtém essa temperatura numa outra escala. Como a gente está concentrando aqui os esforços nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, eu coloquei aí para vocês nesse slide as duas fórmulas, duas relações de conversão. É uma regra de 3 para poder pegar e determinar isso. Se alguém tiver alguma curiosidade em saber como essas relações elas foram obtidas, é só responder, é só sinalizar nesse tópico, porque eu posso pegar depois e fazer uma explanação, mas é uma regra de 3 simples. Eu vou representar a temperatura nas fórmulas pela letra θ, pela letra grega θ. Por quê? Um pouquinho mais para frente, a gente vai trabalhar com um conceito que
vai misturar temperatura com tempo. Então, se eu coloco a temperatura simbolizada pela letra T e o tempo também simbolizado pela letra T, pode ficar confuso. Então, eu vou me utilizar, no caso da letra grega θ, para representar a temperatura de um corpo. Então, acima tem a relação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit, é dada por essa relação, e abaixo eu coloquei a relação de conversão entre as escalas Celsius e Kelvin. E aí, digamos que tem algum exercício que ele dê a temperatura, por exemplo, na escala Fahrenheit e peça para converter essa temperatura na escala Kelvin. Vocês vão falar, porra, mas isso não está aí. Realmente não está, mas o que vocês precisariam fazer? Convertam da escala Fahrenheit para a escala Celsius e depois vocês vão fazer a conversão da escala Celsius para a escala Kelvin. Logo após aqui eu vou trabalhar com 2 exemplos, mostrando a aplicação dessas duas relações. Então aqui nós temos o seguinte, ó, que como primeiro exemplo, ele está falando que a temperatura média do corpo humano é de 36 graus Celsius. Pede aqui para determinar o valor dessa temperatura nas escalas Fahrenheit e Kelvin. Cara, eu já conversei sobre isso com vocês em sala, mas é bom reforçar. Quando vocês estiverem fazendo um exercício, um problema, estiverem resolvendo um problema, peguem o raio do lápis, sublinhem o que o problema está pedindo. Gente, isso facilita muito a vida de vocês, como eu estou fazendo aqui agora. E aí, assim, eu sublinho o que está sendo pedido e normalmente eu circulo os dados numéricos do problema. Porque quando eu monto a minha tabelinha, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, a questão do visual é muito mais rápida, sabe? Eu perco muito menos tempo buscando as informações do problema. Então, olha só, reparem que nesse caso, o problema ele deu a temperatura na escala Celsius e ele está pedindo para determinar o valor dessa temperatura nas escalas Fahrenheit e Kelvin. Ou seja, a gente vai ter que fazer 2 cálculos, né? Não dá para fazer tudo de uma vez. Então, primeiro, eu vou converter essa temperatura na escala Fahrenheit. Então, o problema deu a temperatura na escala Celsius, 36, né? E está pedindo para determinar a temperatura na escala Fahrenheit. Bom, a relação de conversão é essa, né, apresentada no slide anterior. E aí repare o seguinte, o que o problema forneceu? A temperatura na escala Celsius. Então observem que nesse caso, o valor que foi dado, que é o 36, ele precisa pegar e entrar aqui à esquerda. Então a gente tem o seguinte, ó, 36 divididos por 5, eu não posso fazer nada com o lado direito, porque o que eu quero calcular é a temperatura na escala Fahrenheit. Então o lado direito da igualdade a gente pega e vai repetir. É só um toque. Aqui a gente já poderia tranquilamente, já pode, né? Aqui eu tenho uma proporção, né? A lei das proporções diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, a gente pode já pegar e multiplicar cruzado. Entretanto, todas as vezes em que for possível fazer a divisão de maneira exata, para não dificultar mais ainda o lado de vocês, quando for possível fazer a divisão ou do lado esquerdo ou do lado direito, antes de multiplicar cruzado, façam. Que isso, cara, vai minimizar muito a probabilidade de erro. Mas, de qualquer forma, como 36 divididos por 5 não é um número exato, então a gente pega aqui, observe que a gente vai pegar e vai multiplicar cruzado. E aí um outro erro que vocês cometem com muita frequência. O 5, ele não está multiplicando somente, observem, essa temperatura na escala Fahrenheit. Ele está multiplicando todo esse termo aqui. Então ele não está multiplicando somente isso aqui, ele está multiplicando a temperatura na escala Fahrenheit menos 32. Então, ó, reparem que foi dessa maneira que eu escrevi aqui. Então, 5 multiplica os 2 termos. É igual a esse produto aqui, que é 36 vezes 9. Aqui do lado esquerdo, quando a gente tem um número antes de termos entre parênteses, dentro de parênteses, perdão, a gente pega esse número e a gente vai multiplicar por cada termo aqui dentro. Ou seja, a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Então, eu tenho aqui 5 vezes a temperatura na escala Fahrenheit, mais com menos é menos,
5 vezes 32 é igual a 160, igual aqui a 36 vezes 9, que no caso é 324. Resolvendo a equação, os termos que não possuem a variável tem que ir para um outro lado, né, da igualdade. Então eu vou pegar aqui o menos 160 e eu vou colocar do outro lado. Quando a gente pega e muda um número de termo, no caso, perdão, quando a gente muda um termo de lado, né, a gente vai mudar o sinal dele. Então, como aqui é menos 160, ele vai passar para o outro lado da equação positivo. Então, continuando, 324 mais 160 dá 484. O 5 aqui está multiplicando, ele tem que passar para o outro lado da equação com operação inversa, ou seja, dividindo. E aí eu tenho 484 divididos por 5, eu tenho ali 96,8. Ou seja, 36 graus Celsius correspondem a 96,8 graus Fahrenheit. Beleza? Agora eu vou fazer a conversão dessa temperatura na escala Celsius para a escala Kelvin. A relação de conversão, evidentemente, é diferente. Ela está aqui, ela é até um pouco mais simples do que a conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit. E aí o que eu faço? 36 graus Celsius, nesse caso, eu vou estar substituindo aqui do lado esquerdo. Então eu tenho 36 igual a temperatura na escala Kelvin, que eu não sei quanto vale, menos 273. Para resolver a equação, basta isolar a variável em um dos termos, em um dos lados da equação. Então, ó, o menos 273 eu vou jogar para o outro lado, ele vai ficar positivo, porque o sinal dele vai mudar. 36 mais 273 dá 309 kelvins. Observe então que 36 graus Celsius é igual a 309 kelvins. E algo que eu não falei no slide anterior, mas enfim, observe que pelo fato, né, da escala Kelvin ser uma escala absoluta, ela não leva o grau. Então nós não temos 309 graus kelvins, são 309 kelvins, sem o grau. Tomem cuidado com isso. Bom, o segundo exemplo diz o seguinte: um termômetro graduado na escala Kelvin e outro na escala Celsius são mergulhados no mesmo líquido. O primeiro indica 293 kelvins. Quanto indica o segundo? Então, está aqui a pergunta, né? Quanto indica o segundo? Ou seja, quanto indica o termômetro que está graduado na escala Celsius? Então, observe o seguinte: se os dois termômetros estão mergulhados no mesmo líquido, eles vão apresentar, obviamente, a mesma temperatura. Então, a temperatura desses dois termômetros, vai ser a mesma. Se eu tenho o valor da temperatura na escala Kelvin, que nesse caso é de 293, para determinar a temperatura na escala Celsius, é só a gente pegar e substituir isso na fórmula que a gente já conhece. Ou seja, eu tenho aqui um exercício que na prática ele deu a temperatura na escala Kelvin e está pedindo para calcular a temperatura na escala Celsius. Então, está aqui a relação de conversão. E observem que, nesse caso, a temperatura que foi dada é a temperatura na escala Kelvin. Ou seja, eu vou substituir isso aqui à direita. Então, a temperatura na escala Celsius vai ser igual a 293 menos 273, e essa subtração aqui dá 20. Ou seja, o primeiro termômetro na escala Kelvin está indicando 293 kelvins, e o outro termômetro que foi mergulhado nesse líquido vai indicar 20 graus Celsius. Bom, galera, então por hoje é só. Na próxima semana eu vou primeiro corrigir os exercícios. Eu estou deixando também dentro desse tópico um PDF com exercícios referentes ao que nós vimos nessa aula. Por favor, façam. Vou estar disponível para vocês todos os dias, com exceção, na realidade, das noites. Mas ainda que seja à noite, manda mensagem, porque se eu puder responder, eu farei isso na hora. Claro que eu vou concentrar os meus esforços no dia, no horário, né, que eu estaria com a turma. Mas, se eu não puder responder aquilo naquele momento, cara, dá um tempo, mas eu vou responder. Quanto a isso, o meu suporte a vocês, ele vai existir sempre durante esse período, tá? Então,
eu vou corrigir os exercícios desse PDF que está anexado nessa postagem. E eu também, na semana que vem, aí a gente vai introduzir um outro conceito da termodinâmica muito importante, que é o conceito de calor. Aí na próxima semana, então, a gente vai ver o que é calor e a gente vai falar sobre as formas de propagação desse calor. Então, pessoal, olha, fiquem bem, não saiam de casa, não deixem se, obviamente, né, não, não sendo obrigados à questão de trabalho, não deixem os seus pais, não deixem as pessoas que são um pouco mais velhas saírem de casa, lavem as mãos. Por mais bobo que possa parecer esse tipo de toque, mas, cara, é algo que pode afetar muito a vida de todos os que estão ao seu redor. Tá? Então, estou aqui para o que vocês precisarem, tá? E, enfim, é isso. Estudem, tá? Estou aqui para tirar as dúvidas e até a próxima semana.